que é o réu não ser encontrado. E aí, o que acontece? O réu não foi encontrado, o processo ele fica suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal. O processo fica suspenso, o prazo prescricional fica suspenso, mas isso o juiz tem que determinar no despacho dele, tá? Olha, o réu foi citado por edital, suspendam-se o prazo e o processo. Ele tem que colocar isso, e só conta a partir do momento que ele coloca isso daqui. Devemos apostar todas as fichas já na resposta à acusação? É exatamente isso que eu quero falar com vocês, Gustavo. Estou chegando lá. Bom, vamos lá. Então tá, vocês já entenderam aqui esse primeiro ponto, se o réu não for localizado de jeito nenhum, não for encontrado para nada, 366 nele. Qual é a grande problemática que acontece aqui? Normalmente, isso acontece muito para nós defensores públicos, tá? Normalmente, o juiz, ele dá uma de malandro, ele manda o processo para você. Não sei se é de malandro, tá? Aqui eu acho que às vezes passa batido mesmo. Ele manda o processo pra gente. E aí, se eu não prestar atenção que aquele processo está suspenso ou que era para ser suspenso, eu apresento a resposta à acusação. Isso já aconteceu comigo, eu já fiz isso, eu já peguei processo de outros colegas que fizeram isso. Isso dá um problemão lá na frente. Porque, na verdade, esse processo está todo nulo. Ele devia ficar suspenso. E aí começa aquela briga. Bom, se o defensor apresentou a resposta à acusação, quer dizer que o processo poderia continuar, não quer dizer isso? Ou será que não? Já que o réu não procurou a gente, eu não poderia apresentar essa resposta à acusação, já que o processo deveria estar suspenso. Normalmente a gente consegue ganhar. Então esse já é o primeiro ponto aqui. 366 vai suspender o processo. Suspender o processo não é para apresentar a resposta à acusação. Se o réu te procurar, não é para apresentar a resposta à acusação ainda. Ele tem 10 dias para fazer isso. O réu te procurou lá no 366, né? O processo está suspenso, ele fala, olha, eu tenho um processo, não sei como tá. Você vai ter que discutir com ele uma estratégia. Porque nesse momento que o processo está suspenso, eu posso ter a prescrição do processo. Só que aqui tem umas 3 ou 4 correntes diferentes que vão falar sobre a prescrição nesse momento. A corrente que mais é adotada é a seguinte: eu vou pegar o prazo prescricional e vou contar da suspensão até dar o prazo prescricional. E aí eu preciso abrir de novo isso e contar de novo um prazo prescricional, tá? Preciso contar 2 vezes o prazo prescricional aqui. Essa seria a ideia para o processo prescrever. Então ele vai ficar suspenso uma vez pelo prazo prescricional, vai voltar a correr depois que passar o prazo prescricional, vai ter que correr mais um tempo pelo prazo prescricional, beleza? Então a gente está falando ainda antes da resposta à acusação. Estamos falando do 366 aqui, tá? Bom, o réu te procurou, você vai ter que discutir isso com ele, vai ter que mostrar isso para ele, falando o seguinte, olha só, se eu tenho o processo e o processo vai demorar muito para prescrever, será que compensa? Ou será que compensa a gente fazer a defesa? E aí vai da estratégia de cada um.